cantor Eduardo Costa pode ser preso se a justiça acatar o pedido do Ministério Público de substituição de pena em caso envolvendo a apresentadora Fernanda Lima. Detalhe é que o sertanejo tratou o tema como fake news e disse, inclusive, ter sido absolvido. Nossa, quando dá para tá errado, tá bastante, hein? Vamos falar mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora! Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa noite. Oi, Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, menina, quando dá para dar errado, né? A gente tem aí muita coisa que pode, inclusive, dar errado. Veja bem, acho que todo mundo conhece o Eduardo Costa. Para quem não conhece o Eduardo Costa, eu vou dizer que minha mãe era muito fã dele. Era, até descobrir que ele era bolsonarista e ela parou de ser fã do Eduardo Costa. E parece que ele meio que largou o barco aí no meio do caminho, não sei bem, mas enfim. E a questão do Eduardo Costa é que ele vem dessa linha do sertanejo, um sertanejo ali mais tradicional, um sertanejo conservador e um sertanejo que, para ele, fazia todo sentido lá em 2018, quando a Fernanda Lima ainda apresentava o Amor e Sexo, fazer uma série de questionamentos e acusações para a apresentadora. O que aconteceu, logicamente, a apresentadora foi para a justiça e a gente tem, desde então, uma briga judicial aí entre ambos. A Fernanda Lima ela acabou ganhando a causa em 2022 por difamação. A gente vai assistir a matéria que vai trazer as acusações, os apontamentos aí. E desse momento, a Fernanda Lima ganhou essa causa em 2022, o Eduardo Costa foi condenado a indenizar a apresentadora em 70 mil por difamação, sendo que ainda havia ali um processo de retratação que seria uma pena de 8 meses de detenção e 26 dias de multa. No entanto, a privação de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. Então, o Eduardo Costa ele tinha que prestar serviço comunitário pelo período da pena, ou seja, durante 8 meses e 26 dias, ele teria ali que prestar serviços comunitários para não precisar entrar em regime semiaberto ou regime fechado. No entanto, aí é a questão, Ana, o Eduardo Costa, segundo o Ministério Público, não cumpriu essa medida, não se apresentou, não manifestou em nenhum momento que fez o cumprimento do serviço comunitário, e por isso o Ministério Público solicitou essa conversão dessa pena para a prisão. Só que aí o Eduardo Costa, e é mais uma polêmica, vai para as redes sociais dizer: isso tudo não existe, isso é mentira, isso é fake news, eu fui absolvido, estão criando a fake news. Esse grupo aí que perdeu, ou seja, a Fernanda Lima, mais uma vez acusando a apresentadora, dizendo que ela cometeu fake news. Então, assim, é literalmente aquele negócio de você dizer: oi, eu vou te pedir, por favor, para trazer primeiro o vídeo do Eduardo falando sobre essa questão da prisão, e exatamente os pontos sobre o Eduardo Costa ter sido condenado, e logo em seguida a gente vai ver o que o Eduardo Costa fala e também vai ver o que a Fernanda Lima manifestou. Por favor. Bora lá. E olha, em 2018, uma polêmica envolvendo Fernanda Lima e Eduardo Costa ganhou muito destaque. E a coluna Fábio Oliveira descobriu que 7 anos depois do início dessa novela, o caso voltou a ganhar força com a possibilidade de que o cantor seja punido com mais força pela justiça, com pena de prisão. Para você que não se lembra, Eduardo Costa chamou Fernanda Lima de imbecil por causa de um discurso feito em um episódio do extinto programa Amor e Sexo, da Rede Globo. O cantor também disse que a atriz apresentava programa para maconheiro e bandido. As falas pararam na justiça e culminaram na condenação do músico pelo crime de difamação. Eduardo Costa foi condenado a prestar serviços comunitários em fevereiro de 2022, resultado que levou em conta as particularidades do crime e o seu histórico criminal. Em setembro de 2024, o artista foi dado como intimado, aguardando o cumprimento da sua pena. 2 meses depois, foi constatado que ele não só não se manifestou na ação, como não existiam sinais de que ele cumpriu os tais trabalhos voluntários. Nessas condições, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que os trabalhos comunitários sejam substituídos por pena restritiva de liberdade, ou seja, prisão. Caso seja reconhecido descumprimento por parte do artista, é possível que seja decretado o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.
A juíza do caso pediu a intimação do sertanejo e sua defesa para que eles se justifiquem, né, os motivos do descumprimento da sentença sob pena de sua prisão. Para a intimação do cantor, foram expedidas cartas para São Paulo e Belo Horizonte, que são locais onde o artista possui residência fixa. Pô, já vou entrar no comentário aqui da N. O cara tinha recebido uma pena que já era assim uma, né, facilidade para ele e nem isso ele fez. Sabe, ele poderia ter, sei lá, uma vez no mês ido numa escola fazer um show, pocket show e dizia que era serviço comunitário. Ninguém ia questionar isso, sabe? Devia. Enfim, né? Mas é isso. Segundo o Ministério Público, não foi isso que aconteceu. Inclusive, muita gente, depois que saiu a notícia, até acusou que foi a Fernanda Lima que voltou para a justiça e solicitou a prisão do Eduardo Costa. E aí eu vou te pedir, Ana, para colocar o Instagram da Fernanda Lima, sem som mesmo, porque ela fala muita coisa, tem música, só para a gente ler a nota da equipe, nota oficial da Fernanda Lima, né, que diz que, diante das notícias vinculadas sobre o suposto pedido de prisão contra Eduardo Costa, esclarecemos que a Fernanda Lima não fez qualquer solicitação nesse sentido e não tem mais participação no caso. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que apontou um possível descumprimento de pena de prestação de serviço comunitário imposta ao cantor. Ou seja, a parte envolvida que tem acesso ao processo, que é a Fernanda Lima, confirma que o Ministério Público solicitou aí essa ação, né, essa modificação aí da pena, pelo fato do possível descumprimento. São bem, né, o jurídico aí funciona muito bem, né? Para que todos compreendam o texto, aí lembra, né, que foi em relação à fala do Eduardo Costa em 2018, e a própria nota ainda informa que até o momento não há ordem de prisão contra Eduardo Costa, apenas uma intimação para que ele explique o motivo de não ter cumprido a decisão judicial. Caso não se manifeste, a Justiça poderá avaliar novas medidas. E aí, nesse caso, sim, a medida seria essa conversão de uma medida, né, que é muito mais branda para, sim, a prisão, já que ele não cumpriu o que era, né, muito tranquilo de ser cumprido, de fato. E aí eu vou te pedir para colocar, assim, as histórias da Eduardo Costa, porque, assim, do ponto de vista da comunicação, desculpa, pessoal, vamos ver pelo menos um dos stories da Eduardo Costa. Do ponto de vista da comunicação, eu já tive, assim, uma ginge, sabe? Já tive umas coceiras, assim, eu não sei quem postou isso, certamente foi ele sozinho, sem consultar a equipe. Mas olha o que ele fala sobre, para se defender, vamos ouvir o que ele fala, né? Eu tô só um pouco indignada, Dai, porque eu abri aqui o link que você me mandou e tá dizendo que ele vai poder ver que eu vi o story dele, tá? Ah, perdona. Com som ou sem som, Dai? Sim, com som, pode deixar com som. Isso. Vamos lá, Ana, vai dar certo. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Não tô, claro. Passando para mandar um beijo para vocês, desejar uma ótima noite. E dizer o seguinte, hoje saiu uma matéria aí, falando que eu fui condenado num processo lá com a Fernanda Lima. E eu queria dizer para vocês que isso é mentira, que isso é fake news, que não tem nada disso, que isso tudo é mentira, que não tem conversa nenhuma disso. Infelizmente, graças a Deus eu fui inocentado num processo há poucos dias, e as próprias pessoas que perderam esse processo, é que soltaram essa fake news aí para poder, né, tirar o foco. Mas isso tudo é mentira, é fake news, é conversa para boi dormir. As pessoas às vezes veem aí, e como eu estou fora de rede social, assim, eu não estou o tempo todo no Instagram, né, que hoje mesmo eu estava fazendo um serviço aqui junto com os pedreiros daqui de casa, que estou ajudando ali na obra ali, aí vou fazer uma coisa, vou fazer outra. Quando foi de tarde, nós fomos pescar ali, e aí o Juninho, meu amigo, chegou e falou, fiquei sabendo do negócio, aí ele passou para mim, na hora eu não dei muita importância, aí quando eu cheguei aqui, tomei um banho, eu fui ver as coisas, falei, meu Deus, que conversaiada fiada. Então eu passei para dizer para vocês que isso tudo é mentira, isso não existe, isso é fake news, né? O processo de fato existe,
mas esse processo nem foi concluído ainda, e vai demorar ainda para ser concluído, porque foi uma fala minha, muitos anos atrás, eu fui processado pela minha fala, né? Hoje em dia a gente tem que tomar certas precauções, né, com o que a gente não fala, foi porque tudo Ana. A nossa liberdade. Do que ele tá falando, cara? Não foi absolvido, Ana. Ele foi absolvido ou é um processo que vai continuar andando durante um bom tempo por causa da fala dele? Ou, como a gente tem informações, inclusive tem acesso à informação de que, de fato, a Fernanda Lima ganhou esse processo em 2022, houve uma condenação em 2022, se ele recorreu, se está em outra instância, inclusive. É muito importante que as pessoas saibam que muitas vezes para você recorrer de um processo, você inclusive tem que depositar o valor ali da multa ou da indenização para recorrer. Então, assim, ele pode ter recorrido. Não é questionável isso. A questão é que ele se perdeu em alguma instância. Então, cadê esse negócio? Se você quiser continuar, Ana, tudo bem, mas ele vai seguir nessa mesma linha de falar que o processo A Cara da Ana é ótimo. Não, falar a gente conversa que esse cara tá me dando torcicolo. Não, a ideia é justamente isso. Ele causou certamente um pânico na equipe de comunicação, que a dinâmica seria, vem cá, Bill, senta aqui, bora botar a câmera na sua frente, vamos gravar um vídeo, vai ali pro seu feed, etc e tal. O cidadão grava um vídeo assim, deitado, né, nos stories, e um negócio que já começa por aí, ok. Quem quiser virar a câmera, eu não virei, eu assisti a si mesmo. Mas já começou por aí, e a justificativa não existe existe um processo que ainda está andando, já deu para entender de que ele não sabe nem o que ele está falando. Não. Isso, bora assistir isso. A equipe do jurídico desse cara tá com um problema aí, porque alguma coisa não está funcionando, além da equipe de audiovisual, mas isso aí deixa eu falar. Verdade, né, a nossa liberdade de expressão, ela tá escassa, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo. E foi em 2018 isso. Mas o que acontece é o seguinte, essa semana, graças a Deus, eu venci um processo de muitos anos, que eu estava sendo acusado de um crime que eu jamais cometi, um crime de estelionato, inclusive. Fui inocentado por 3 votos a 0, graças a Deus. Venci esse processo em segunda instância, junto com o Tarley, com o doutor Rafael, que é meu advogado Tarley, os meus advogados, graças a Deus, foram muito competentes nesse... Ele não lembra nem o nome do advogado. Tá. Pronto, tá bom, tá ótimo, Ana. Porque aí eu vou trazer justamente isso, né? Advogado doutor Rafael, doutor Tarley, assim, vocês precisam de fato orientar o Eduardo Costa, porque tá meio estranho isso aí, né? E sabe o que ele tá falando que ele foi inocentado? De fato, em 2000, o Eduardo Costa também foi acusado de um crime, um processo de estelionato, e o Ministério Público recorreu da decisão, que ele já tinha sido inocentado a primeira vez. O Ministério Público recorreu da decisão. No entanto, nesse começo da semana, realmente saiu uma decisão de que uma absolvição que foi mantida. Ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, a primeira decisão de absolvição foi mantida agora pela Justiça, o Judiciário, e ele, de fato, na segunda instância, foi absolvido, ficou feliz, comemorou ali, neste processo que foi investigado ali, estelionato. A investigação, nesse caso, começou em 2017, porque Eduardo Costa e o sócio dele se tornaram réus em relação aí a omitido, segundo as informações, os dois negociaram um imóvel em Capitólio e omitiram do casal comprador algumas informações. Então, daí, justamente umas informações de que o terreno era alvo de ações judiciais. Daí, esse terreno alvo de ações judiciais ficou aí tramitando na justiça como se eles tivessem cometido estelionato, e a justiça, nas duas instâncias, concedeu que Eduardo Costa e o sócio não eram culpados, então, dessa não informação, ou dessa informação que talvez tenha sido dada, mas foi essa decisão judicial. Só que isso não tem nada a ver. Nesse caso, de fato, ele foi inocentado, mas não tem nada a ver com o processo da Fernanda Lima, era isso que você ia dizer? É isso, exatamente. Isso não tem absolutamente nada a ver
com o caso da Fernanda Lima. Uma coisa, outra coisa. No processo da Fernanda Lima, de fato, ele teve uma condenação em 2022, e segundo o Ministério Público, essa condenação, ele não cumpriu o processo ali de prestação de serviços comunitários. O Ministério Público não aponta em relação ao pagamento da indenização, então certamente ele fez o pagamento da indenização, mas a questão seria os serviços comunitários, e a partir disso não foi a Fernanda Lima, de fato, foi o próprio Ministério Público que solicitou que houvesse essa modificação aí da pena para um regime fechado, e aí o Eduardo Costa pode sim ter que responder novamente à justiça, e dessa vez no regime fechado, pelo fato dessa condenação que ele já obteve em 2022. É isso, gente, eu acho que é importante manter o Eduardo Costa, de fato, longe das redes sociais, deixar só a equipe dele trabalhando, porque às vezes embola um pouquinho, ele fala que é fake news, mas é isso, fake news não existe desde que o próprio Ministério Público solicitou, e a Fernanda Lima, de acordo com ela, inclusive a nota oficial informa que ela não tem absolutamente nada com isso, de fato, segundo as informações, ela não tem absolutamente nada com isso. Que dia triste para o Eduardo Costa, né? Olha, Daiane, eu vou aqui me limitar, porque, sinceramente, eu estou até travada, meu pescoço está travado, minha câmera está travada, está tudo travado aqui. Meu mouse está travando também. Esse vídeo realmente foi chocante para mim. E eu vou me limitar aqui ao comentário da Amália, que assim que eu conseguir chegar com o mouse nela, não consigo nem chegar, então vou ler. A Amália diz: faltou o media training do Bocardi pro sujeito aí. Faltou. Talvez tivesse feito um bom proveito aí, mas realmente, assim, me parece. Eu fico pensando aquela tradicional paranoia, assim, não é de propósito, assim, sabe, para confundir, porque não é possível que o cara vai fazer uma declaração dessa completamente errada, né? Não corresponde à realidade ali. Não é possível, mas eu também estou subestimando a capacidade do ser humano de estar completamente errado, e eu já aprendi hoje nos cortes do dia que não dá para subestimar isso aí não, né, Daiane? Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana. Terminei o comentário, a câmera parou de travar, desgraçado. Vamos lá, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia, se o meu computador não morrer. Bora lá.